Bom dia família! Esse vídeo é um vídeo muito especial que eu estou fazendo. Já fiz muitos vídeos, como todos sabem, eu sou cristã evangélica. Todo mundo agora, até agora, né, nesse ponto, todo mundo sabe o meu amor por Deus, o meu amor por Jesus. Eu vou colocar assim, eu não vou falar de religião aqui. Esse vídeo é um vídeo para minha família, para a casa do meu pai, para a geração que passou, para a geração que chegou, para todas as gerações. Se esse vídeo permanecer, eu espero que vocês passem ele de geração a geração, porque todo mundo sabe aqui, né? Como cristã, eu só consigo falar das coisas de Deus, do reino de Deus. Esse vídeo não é um vídeo religioso, não é um vídeo onde eu vou debater religião e falar o que é, né, contra nenhuma religião. Eu só vou aqui falar do amor de Deus, porque ultimamente o Senhor tem colocado muito no meu coração a necessidade de que a minha família, aqueles que ainda não sabem, não conhecem a verdade, venham a conhecer, venham a saber a verdade. Por quê? Só Deus sabe a razão, né? De acordo com as escrituras sagradas, elas dizem que nós estamos muito perto da volta de Jesus, do reino de Deus voltar e ser estabelecido na terra. Eu vou usar esse termo porque ao longo dos anos nós perdemos verdadeiramente o conceito do que é a verdade, do que é o cristianismo. Vocês sabem que o cristianismo, a palavra cristianismo vem da palavra Cristo. E eu sei que na minha família muitos creem em Jesus. Muitos, até aqueles que não são praticantes da fé em Jesus. Isso é, não vão à igreja, não servem, né? Não são parte de uma comunidade cristã, de uma igreja cristã, mas têm a formação. Eu mesmo sempre tive a formação cristã dentro do meu coração, mesmo com a falta de entendimento pleno dos meus pais. Eu sabia que eles serviam a Jesus. Nós tínhamos crucifixo, nós íamos à igreja, nós fomos batizados, né? Nós fomos em casamentos, os casamentos foram feitos por padres, por cristãos, né? Católicos cristãos. E eu sempre entendi que nós éramos cristãos, porque críamos em Jesus, né? Fomos criados assim. Eu tinha muitas tias que tinham assim muita fé em Jesus. Eu lembro delas, lembro de uma pessoa muito religiosa, a tia Maí. Ela era uma pessoa que até me inspirava na fé dela, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a tia Maí, ela estava indo numa igreja cristã bem pertinho ali da casa dela. Ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Deixa eu esclarecer aqui. Encontro verdadeiro com o Senhor é quando cai a ficha, sabe? Nós somos cristãos, nós somos religiosos, nós vivemos como que eu vou dizer? Nós vivemos aquela religiosidade de nós não sabemos se nós vamos para a igreja e nós não realmente, de fato, temos uma relação com Deus, uma intimidade, aquela intimidade que Deus quer que a gente tenha com Ele. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, sobre essa salvação. A intimidade com Deus é o que nos traz salvação. O relacionamento íntimo com o Criador é que nos traz salvação. Porque Jesus disse que Ele veio nos reconciliar com Deus, com o Pai, com o nosso Criador. Isso é salvação. Ele veio nos tirar das trevas, isso é, da nossa cegueira espiritual, para a luz de Deus, através dele mesmo, do Filho que veio cumprir todas as coisas e nos chamar de volta para Deus. E é isso que eu queria falar hoje. Nós não entendemos muito bem o plano da salvação porque nós só ouvimos, nós incluímos o cristianismo e falamos que o cristianismo é uma outra religião como tantas outras qualquer, né? E na verdade não é assim.
O cristianismo não é uma religião e ele também não pode ser comparado com outras religiões. Por quê? Porque o cristianismo é um único meio que nós temos para conhecer o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Nenhuma outra religião nos diz e nos dá essa certeza, esse entendimento das coisas eternas que Deus criou. Deus é eterno, ele já existia, ele sempre existiu. Só que aprove a Deus criar a matéria. Deus é espírito, a palavra de Deus diz, Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. As hostes celestiais, o mundo espiritual, não é matéria. Ele não pode ser tocado como matéria. Então Deus, ele decidiu criar na sua onisciência e onipotência. Ele decidiu criar a matéria. E com a própria palavra de Deus, a própria boca dele, com a voz dele, com o comando dele, ele criou todas as coisas. Desculpa. A palavra nos diz que Deus disse, haja luz, e houve luz, haja. E tudo foi criado a partir do comando de Deus. Ele faz o que lhe apraz, a palavra de Deus diz. E tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que ele criou perfeito. E Deus criou, então, a matéria. E em todo a terra, né, que é a matéria que nós podemos tocar, e o universo, que é tocável, palpável, né? Vou falar muitas palavras aqui que eu esqueci do inglês, mas me ajuda, gente. Palpável. Tudo que era palpável, tudo que tocou, Deus criou. E quando Deus criou todas as coisas, nós sabemos, se você quiser saber mais, eu espero que esse vídeo desperte você para querer ler as Sagradas Escrituras, porque é uma história de amor de Deus com a sua criação. É uma história de amor. Então Deus, na sua onisciência, ele criou o homem. Então ele disse, haja todas as coisas, e ele criou a matéria. E criando a matéria, ele disse, no último dia, depois de ter criado o homem, de acordo com a sua imagem e semelhança, nós somos a única peça da criação de Deus que somos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque temos sentimentos, podemos tomar decisões, como Deus pode tomar decisões. E Deus foi tão bom para nós, seres humanos, que ele nos criou com livre arbítrio, vontade própria. Isso é maravilhoso para nós. Por quê? Porque Deus poderia ter nos criado como robôs, todos fazendo a vontade dele, independente da nossa vontade. Mas ele não quis fazer isso. Ele quis fazer seres como ele, com escolhas, mas que esses próprios seres escolhessem amar ao Pai, amar a sua criação. Essa é a parte mais linda de nós, seres humanos. Quando Deus nos criou, ele nos fez a imagem e semelhança dele, com vontade própria. E como Deus, o que Deus esperava de nós, da sua criação, dos seus filhos? Que fosse gratos a ele eternamente por isso e o servisse e o obedecesse, sabendo que Deus é perfeito e bom. Depois do 6º dia, quando ele criou o homem e a mulher, né? Estou falando dos dois porque a história nós sabemos, né? Como foi que aconteceu, né? A criação do homem primeiro e depois da mulher. Mas Deus, quando ele criou o homem, isso era o ser humano, depois de tudo, ele ofereceu ao homem tudo da criação, a terra, ele deu ao homem. Ele diz, é tudo teu. Chamou o homem para dar nome a todas as coisas, aos animais. Lindo, Deus nos deu esse privilégio.
E aí nós sabemos que o homem vivia num paraíso de obediência. Amém? Até aqui está tudo entendido, eu vou resumir, porque é muita coisa para a gente entender, mas vou tentar o meu melhor. Então agora Deus cria, e aí tudo, a Bíblia não é clara a respeito de tempo que o homem estava já no paraíso ali. Deus visitava o homem 3 vezes ao dia, vinha ter comunhão com o homem, saber o que ele estava achando de tudo que Deus tinha feito. Comunhão, Deus vinha ter comunhão, Deus era espírito. E ele estava tão feliz com a matéria que ele criou, com o homem, a imagem dele, que ele queria ter prazer com aquilo que ele criou. É tão lindo que às vezes a gente quer chorar, lembrando e pensando na bondade e no amor de Deus. Então Deus criou o homem para ele mesmo. Ele esperava que o homem estivesse satisfeito, mas antes de Deus criar o homem, aconteceu um evento no mundo espiritual. Porque Deus é tão bom, antes dele criar o homem, ele criou anjos. Anjos. E existem anjos chamados querubins, que eles eram anjos que serviam. Novamente, até os anjos tinham vontade própria. Olha que Deus maravilhoso. E aí ele criou, e existia uma hierarquia, uma classe de anjos, chamado os querubins. E eles eram os que viviam mais próximos do trono de Deus. Eles eram os que cuidavam do trono, e eles estavam no controle das outras hostes celestiais, que são miríades e miríades, milhares e milhares, a gente não tem condição de contar. E o anjo que era o anjo mais, o que Deus tinha criado com mais poder, vamos dizer assim, que tinha dado poder a esse anjo, para esse anjo estar no controle dos outros anjos. E esse anjo, ele era tão bonito, ele era tão superior aos outros anjos, que ele andava sobre pedras preciosas. Ele andava, suas roupas, suas vestes eram as mais preciosas dentre todos os anjos. E ele andava assim, no meio de pedras preciosas aos seus pés. E uma certa vez a palavra de Deus nos diz que a vaidade subiu ao coração desse homem. Estava olhando uma mensagem, estava chegando na tela, me perdoe. A vaidade chegou ao coração desse anjo, desse querubim. E ele começou a pensar que ele não precisava estar em submissão ao Deus Todo-Poderoso. Ele começou a almejar o trono de Deus. E ele começou a fazer um motim, sabe? Como a gente vê, às vezes, uma pessoa fazer motim contra uma autoridade. Nós vemos muito isso, né? Porque não estão satisfeitos com aquela autoridade, começam lá a fazer motim, eles começam lá como diz, a palavra me faltou agora, a persuadir outras pessoas a seguirem, porque começam a envenenar a mente, né, das pessoas acerca daquela pessoa, mas simplesmente porque aquela pessoa que é a autoridade maior, debaixo daquela outra autoridade, não está satisfeita, quer e almeja por inveja, porque a palavra de Deus diz que ele era um anjo querubim, até que se achou iniquidade em seu coração. Achou erro, achou inveja. E esse ser, ele começou a fazer um motim, fazer outros anjos realmente começarem a pensar contra Deus. Só que na onisciência de Deus, Deus sabia o que estava acontecendo. E Deus, então, resumidamente, para a gente entrar logo no outro detalhe, resumidamente, Deus percebe isso, já sabia, percebe nada, que ele já tinha percebido. Ele só deixou ir até onde Deus permite que o mal chegue. Tudo está no controle de Deus. O mal que nós vemos na terra hoje só pode ir até onde Deus permite. Existe um limite para todos nós, dado por Deus.
E o mal só pode ir até onde Deus permite, para propósito do próprio Deus. E esse ser, ele achou que ele estava conquistando e conseguindo chegar onde ele queria. Eis que Deus para o plano dele, mas 1/3 de todas as hostes angelicais tinham já sido convencidas por esse ser. Deus o expulsa da presença de Deus e o condena a toda a eternidade. Esse querubim se chamava Lúcifer, mais conhecido hoje como Satanás. Ele foi lançado nas trevas e desfigurado. A beleza dele foi embora. Tudo se foi. Tudo que ele tinha, que Deus tinha dado para ele, ele perdeu. A pergunta é, por que Deus não destruiu antes? Porque Deus tinha um plano maior. Nós, você, eu. A Bíblia diz que nós fomos criados um pouquinho inferior aos anjos. Porque os anjos, como seres espirituais, nós não somos espirituais, nós não vemos o mundo espiritual. Então, eles, como seres espirituais, eles se transladam, né, de um lado para o outro, estão em quase todos os lugares que eles podem, nós não podemos. Nós fomos criados um pouco inferior. Portanto, esse anjo, e Deus nos criou para a comunhão com ele. E isso é o ódio que Satanás tem de nós. Esse anjo que está lá, acorrentado, foi jogado nas trevas, e que ele sabe que ele nunca mais vai poder ver a luz que ele vivia, ele nunca mais vai poder ter o que ele tinha antes. Ele foi condenado por toda a eternidade. Ele foi jogado fora da presença de Deus. E depois que Deus nos criou, a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos. E isso causou um ódio mortal no coração de Satanás. Mortal. E tudo que ele tem feito desde o dia que nós fomos criados é para nos destruir. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar o que? A nossa comunhão com Deus. Nos matar espiritualmente. E não só matar, mas nos destruir por toda a eternidade. Esse é o projeto de Satanás na minha vida e na sua vida. Porque ele odeia o homem. E daqui a pouco eu vou te falar por que ele odeia mais ainda. Então, por causa disso, ele veio e ele enganou a mulher. Veja bem que vá na Bíblia, leia o início, você vai se maravilhar. E aí Deus disse num belo dia, depois de Deus ter criado o homem, colocou o homem no paraíso, nós sabemos disso. Não quero entrar nesse detalhe, porque nós vamos perder muito tempo ali, com coisas que nós já sabemos. Mas Deus então cria o homem, lindo, não sabemos quanto tempo Deus estava ali. E aí o homem tinha comunhão com Deus, e isso destroçava Satanás por dentro. A ira dele foi ficando mais forte, maior e maior, até que ele conseguiu um trágico plano de destruir a comunhão do homem com Deus, que nós sabemos qual foi. Ele veio enganar a mulher. Mas veja bem o que ele colocou no coração da mulher no começo. Veja bem. Ele se aproximou da mulher em forma de serpente. E ele disse à mulher, aquela história que nós sabemos, que Deus tinha proibido eles de comerem da árvore, que estava no meio do jardim, que era a única coisa que Deus falou para eles, que eles não poderiam fazer. De tudo que estava no jardim, eles poderiam fazer, comer, se alegrar. Porém, ao que estava no meio, isso ali era um teste de Deus, de fidelidade do homem para com Deus. Como eu falei, Deus nos criou com livre-arbítrio, e Deus precisava testar o homem que ele criou. A liberdade que ele deu. Ele nos dá liberdade hoje, não para fazermos o que nós queremos sem temer a ele, mas para que nós venhamos em comunhão com ele, para que nós vivamos uma vida de acordo com o que Deus planejou para nós. E ali nós sabemos o que Deus planta no coração da mulher. Ele pergunta, é verdade que Deus disse que você não pode comer da árvore da vida?
da árvore que está no meio do jardim, a mulher diz: podemos comer de todas elas, porém daquela que está no meio do jardim nós não podemos, porque se comermos, certamente morreremos. Tinham duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, do fruto do bem e do mal. E aí, a serpente diz para a mulher: certamente não morrerás. Quantas vezes nós ouvimos hoje que nós podemos viver da maneira que nós queremos, porque Satanás tem colocado uma mentira dentro da nossa cabeça, dizer: certamente vocês não morrerão. Aproveitem, desfrutem de tudo que é prazeroso. Vocês não morrerão. E assim ele disse para a mulher: certamente não morrerá. Deus disse isso porque não quer que vocês saibam do bem e do mal, não querem que vocês se tornem como ele. Lembra que Satanás queria ser como Deus no princípio, por isso Deus o tirou da presença dele. Agora Satanás quer plantar a mesma coisa no coração do homem. Para quê? Para que o homem seja destruído, porque foi a mesma maneira pela qual ele foi destruído. Então agora Satanás planta no coração da mulher o desejo de ser Deus. O homem hoje tem desejo de ser Deus. Nós vivemos num mundo onde nunca se viu tanta gente querendo ser Deus, tanta gente controlar a humanidade. Todos os homens que estão no poder querem estar no poder, querem ser todo-poderoso. Nós vemos isso acontecendo. Não vem de Deus. É o que Satanás colocou no coração do homem lá no jardim. Lá no dia que o homem pecou contra Deus. E nesse trágico dia, Deus teve que se separar do homem e ele fez uma coisa linda. Porque a árvore da vida, ela é a árvore da vida. E antes que o homem chegasse à árvore da vida, Deus falou entre eles. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tiveram uma conversa. E Deus disse: tiremos o homem do jardim, para que não alcance a árvore da vida e não coma e não morra para sempre. Olha que coisa linda. Deus não permitiu que o homem morresse no seu próprio pecado, porque Deus tinha um plano para tirar esse pecado que contaminou a humanidade. Então ele tira o homem do jardim por misericórdia. Nós não entendemos isso, porque nós não queremos entender. Então Deus tira o homem do jardim. E Deus, então, tira por misericórdia. Infelizmente, nós herdamos toda a consequência do pecado. Você pode dizer: mas eu não tenho culpa, porque um homem pecou e agora eu tenho culpa. Temos culpa, porque continuamos fazendo as coisas que Deus disse que nós não poderíamos fazer e não deveríamos fazer. Somos seres rebeldes. A prova é que aquele homem pecou e nós pecaríamos também se estivéssemos no lugar dele. Amém? Então Deus tira o homem, mas naquele dia, quando ele dá o castigo ao homem porque pecou, ele castiga, ele dá uma sentença para Satanás. Ele diz: da semente desta mulher que você enganou, virá um que pisará a tua cabeça. Mas você, porém, pisará a cauda dela. Esse sofrimento todo que nós vivemos, a crucificação de Jesus, o sofrimento de Jesus, foi o que Satanás tentou fazer, ferindo ele. Aí, depois de vários anos, Deus queria expandir a terra, expandir a família dele. A família agora, a família terrena, a família natural, a família material de Deus. Então Deus deixa o mundo, deixa a procriação. Tem momentos na palavra de Deus que eu não quero chegar lá, ali no dilúvio, quando a terra está cheia de violência por causa de quê? Da semente do pecado no coração do homem. Deus quer destruir tudo, mas ele se compadece da criação. Ele diz: não vou destruir. Acha um homem chamado Noé, um homem justo. Pega Noé para salvar a humanidade, salva. E, infelizmente, depois de que nós sabemos que aconteceu, Noé salva sua família, a terra a procriação de novo se multiplica. Estamos aqui para falar que é a realidade.
E aí, o que acontece? O que acontece? O mundo cai em pecado novamente, pecamos, somos pecadores, entenda isso. Temos uma raiz maligna no nosso coração que só Jesus pode tirar. Mas no tempo oportuno, Deus, envia o seu filho, aquele que ele prometeu, que ele falou para Satanás: a semente dessa mulher vai te destruir. A minha criação, o homem, vai te destruir. Aquele que você mesmo tentou destruir, vai te destruir, vai pisar a tua cabeça. Jesus nasce. Satanás tenta de tudo para parar. Lembra? Lembra quando os magos vieram para dar bem-vindo a Jesus? Foram a Herodes. Herodes diz: onde está esse rei? Fala para mim que eu também quero adorá-lo. Nós sabemos a historinha de Natal que é contada todo ano. E aí os reis vão, encontram Jesus e o Espírito fala para eles: não volte para falar para Herodes. Volte, vá para outro caminho. E nós sabemos da chacina que Herodes fez tentando achar Jesus, que matou as criancinhas inocentes. Tudo para destruir o plano de Deus, para nos salvar você e eu. Então Jesus vem, mas ainda não como rei, mas ainda não como aquele que vai reinar para sempre. Ele vem agora chamar para ele, restaurar o que se havia perdido. Eis que eu vim salvar o que se havia perdido. O que foi perdido? A comunhão do homem com Deus no jardim. A comunhão foi perdida. E Jesus vem chamar muitos daqueles que esperavam dos judeus, não creram que Jesus era o Messias, o prometido, aquele que foi prometido desde o primeiro dia, desde que Moisés falou que ele viria, desde que os profetas disseram que ele viria, da raiz de Davi. E eles não creram, porque como nós somos arrogantes, não cremos que Deus é simples. Os judeus esperavam que, porque a promessa era que ele viesse da raiz de Davi, do rei Davi, e que a própria palavra de Deus promete que nunca faltaria rei no trono de Davi. Agora Jesus, um simples carpinteiro, chega. Mas como assim? Filho de um carpinteiro, esperávamos que ele fosse da raiz real, sangue real. Nós não queremos esse rei. Nós somos assim. Nós prezamos as coisas grandes. Nós prezamos as pessoas que têm nome, são famosos. Se não for assim, não serve para nós. Nós não cremos. Jesus veio confundir a arrogância do coração do homem. E aí, Jesus então chega e ensina tudo, ao contrário daquilo que eles estavam esperando. Esperavam que Jesus fosse ser entronizado. Por acaso hoje, o rei Charles da Inglaterra está fazendo a coroação dele hoje. Hoje é dia da coroação do rei Charles, né? Por acaso Deus aprove ao Senhor que eu fizesse esse vídeo para vocês. Olha que coisa, parece profético. E é profético. Nós vamos entender, esse vídeo vai servir para você por toda a eternidade. Você vai lembrar desse vídeo por toda a tua eternidade. Então, assim foi o plano de Deus para a nossa vida. Lindo, lindo, lindo. Então, não aceitaram Jesus, porque Jesus ele não era da linhagem que os judeus estavam esperando que ele fosse. Era, mas eles esperavam outra coisa. Assim somos nós. Nós esperamos que as coisas sejam de acordo com o nosso entendimento, com a nossa vontade. Se tirava fora da nossa crença, da nossa fé, do nosso entendimento, nós rejeitamos. Só que Deus é soberano.
soberano. Então, Jesus veio, ensinou-nos o caminho a seguir, veio nos reconciliar. A salvação veio para os judeus primeiro. Deus escolheu o povo judeu para ser separado para Ele. Um povo com o Deus criador e verdadeiro. Ao longo dos anos, nós sabemos que existem muitos deuses por aí. Muitos deuses, outros ídolos, no lugar do Deus Todo-Poderoso Criador e que fez esse plano maravilhoso para salvar aquilo que se havia perdido. Só um. Não existe outro jeito. Deus fez dessa maneira, nós não podemos isentar. A gente pode criar, nós podemos todas as coisas, nós podemos fazer o que nós queremos. Deus nos deu liberdade, livre-arbítrio. Mas só porque nós queremos fazer não significa que seja assim, que essa é a verdade. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará de tudo isso, de todos essas mentiras. Quem inventou a mentira? Quem inventou religiões? Satanás. Ele quer confundir, ele não quer que nós cheguemos à verdade. Claro que não. Ele nos odeia. O que mais ele vai fazer? Nos enganar com uma coisa parecida com a verdade. Parecida. É tão parecido que nós podemos ser enganados por eles, por elas, por essas coisas. Só que Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará, ninguém mais vai te enganar. Satanás não vai poder mais te enganar. Foi isso que Deus falou, foi isso que Deus fez. E eu estou aqui hoje para te falar dessa verdade. O único caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nenhum outro que se auto-afirma vir de Deus, ou ser profeta, ou ser um santo, ou ser isso, aquilo, disse essa verdade. Porque Jesus é filho de Deus. Aquela promessa da mulher, ele nasceu de uma virgem. Da promessa de Deus que foi feita lá quando o homem pecou, se manifestou no dia do nascimento de Jesus. Ele prometeu e ele cumpriu o que ele prometeu. Da semente da mulher, Jesus, divino e humano, filho de Deus. Satanás odeia Jesus, tanto é que ele planejou a morte de Jesus pensando que ele estava sendo vitorioso. Eis que Deus tinha um plano maior e superior. Na morte de Jesus, Jesus precisava morrer, sabe por quê? Para ressuscitar. Porque Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos, não temos esperança. Foi a ressurreição que destruiu Satanás. Foi a cruz. Por isso Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, tome tua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Só tem um jeito de fazermos e seguirmos o propósito de Deus, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguir a Jesus, negar os nossos pensamentos, negar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de crer. Negue-se a isso mesmo. Tome sua cruz. Não é fácil o caminho com Jesus. Sabe por quê? Porque o caminho de Jesus é eterno. Não é nada parecido com essas manifestações que nós temos e que nossas realizações terrenas. É eterno e superior. A Bíblia diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o que não subiu no coração do homem é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam.
E a palavra de Deus diz que aquele que rejeita o Filho, rejeita o Pai. Se rejeitarmos a verdade, seremos rejeitados por Deus. Não há outro meio pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Agora eu vou te falar por quê. Se você quer mesmo fazer parte do reino de Deus, herdar o reino de Deus, herdar aquilo que Deus tem para nós, herdar a vida eterna. A Bíblia diz, e vida eterna é isso, que conheçam a Deus. Conhecer a Deus é conhecer o Filho. A palavra de Deus diz que em Jesus habita toda a plenitude de Deus. O caráter de Deus está em Jesus. Porque Jesus obedeceu em todas as coisas, até a morte. Ele não temeu a morte. Ele venceu a morte. E porque ele obedeceu até o fim, diferente de Adão, diferente do que Adão fez. A Bíblia diz que porque por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem a salvação veio ao mundo. Deus precisava que um ser humano, feito de carne e osso, vencesse, obedecesse Deus até a morte, para que esse homem recebesse todas as coisas de volta, para que Deus confiasse em um homem, tudo de volta que ele deu ao homem lá no princípio. O plano de Deus é lindo, nós não entendemos. Maravilhoso. E esse homem venceu. A Bíblia diz que Jesus declarou, antes de se ascender ao Pai, ele disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Satanás pode pensar que ele está vencendo, como ele pensou que ele estava vencendo quando Jesus foi para a cruz. Ele não esperava que ele estava sendo derrotado. Satanás foi derrotado na cruz. E Deus levou na cruz os nossos pecados, seu e o meu. Os pecados passados todos foram pagos. Agora temos que andar em obediência. Por quê? Porque conhecemos o caminho de volta, o caminho de obediência, o caminho da cruz. Sabe por quê? Porque um mundo eterno, um reino de justiça está por vir. E a Bíblia diz que a terra com um novo reino, um reino de Jesus, vai ser dada aos justos. Quem são esses justos? Aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Temos que crer em Jesus como nosso Salvador e depois disso andarmos numa vida reta, tendo Jesus como nosso Senhor. Ele é aquele que dita as regras da nossa vida. Deus é um Deus de moral, preza a moral. É um Deus que vive e que o reino que está vindo é um reino de moral, porém um reino superior, um reino de paz infinita e eterna. Porque tudo que Deus criou, imagina o paraíso, se nós não tivéssemos pecado, se o homem não tivesse pecado. É esse paraíso que está guardado para nós e vai ser estabelecido na terra, muito breve. Mas a Bíblia diz que os mentirosos, os adúlteros, os fofoqueiros, os escarnecedores não herdarão. Os assassinos, os afeminados não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos nos converter a Jesus. Primeiro, ter os nossos pecados perdoados. Pecado não entrará lá. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito do pecado. A Bíblia diz que Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia diz que todo aquele que pecar
morrerá. Deus lançará o pecado no inferno. Deus não vai lançar o homem no inferno. Deus vai lançar o pecado. Por isso, ele veio tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. E se nossos pecados são tirados, esse pecado que foi tirado de nós vai ser lançado no inferno. Mas se nós morrermos no nosso pecado, Deus não tem outra escolha a não ser jogar nós com o nosso pecado. Por quê? Porque o pecado não foi tirado de nós através de Jesus Cristo. É uma escolha que nós vamos fazer. Esse reino está próximo, mais próximo do que nós pensamos. Esse vídeo, todos que ouvirem ele vão lembrar por toda a eternidade. Se você eu sei que muitos rejeitarão. Eu sei. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas eu sei que muitos vão ser tocados também por esse vídeo. Os poucos, a Bíblia diz, larga é a porta que conduz à perdição. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Mas eu sei que os poucos que entrarem, nós vamos nos ver na eternidade. Você que está ouvindo esse vídeo hoje, que eu amo, embora não tenhamos contato. Amo, porque primeiro eu amo a Deus. A Bíblia diz, ama o Senhor, ame a Deus sobre todas as coisas e ame a teu próximo como a ti mesmo. E a minha família é mais próxima do que os outros próximos de mim. Eu amo vocês. Não porque eu sou melhor ou porque o meu amor é... Não, eu aprendi a amar com Deus. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para você. Por amor. Por amor. Muitos vão lembrar, muitos que não aceitarem essa verdade, vão lembrar desse vídeo por toda a eternidade. Vai ser muito tarde. Muito tarde. Porque você não permitiu que o único que pode tirar o pecado de você, que morreu na cruz como sacrifício por mim e por você, foi rejeitado por você mesmo. É o único caminho. O único caminho. Então, você vai ter que ser levado, porque lá no novo céu e nova terra que Deus já criou e que por fim se estabelecerá na terra com o governo de Jesus Cristo, e aqueles que obedeceram a Ele vão reinar e governar com Ele, que a palavra diz, que isso é uma outra história que eu gostaria muito de contar, porque nós não sabemos o que estamos perdendo. O reino de justiça e paz eterna está vindo. Mas lá não entrará mal algum. O livro de Apocalipse diz que lá não haverá nada impuro. Nada impuro. Deixa eu falar para você. Vale a pena renunciar tudo que nos dá prazer aqui na terra. Tudo. Tudo. Vale a pena sofrer um pouquinho. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vale a pena sofrer. Tudo que estão te oferecendo é ilusão. Mentira. Mentira de Satanás que está tentando cegar. A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, não é o Deus do mundo. A terra é do Senhor e tudo que nela há. Mas o Deus desse sistema, desse século, cegou o entendimento das pessoas. E Deus quer abrir seus olhos hoje para herdar a vida eterna com Ele. Eu não sei se nós vamos nos ver mais por toda a eternidade. Não sei se eu vou ver vocês aqui ainda. E não sei se eu vou ver vocês na eternidade. Eu espero do fundo do meu coração que estejamos todos juntos
na eternidade, como filhos de Deus, herdeiros do reino, mas só tem um caminho: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe muitíssimo e que esse vídeo faça algo miraculoso no teu coração. Amém? Eu amo vocês, do fundo do meu coração. E Deus me incomodou muito para fazer esse vídeo. Esse vídeo é o amor de Deus por nós, por vocês. Deus abençoe.